Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais um domingo, né? Na presença do nosso Deus. Como é bom estarmos na casa do Senhor. O salmista disse: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Bom, antes de iniciar a pregação, o nosso irmão Olavo pediu para agradecer, porque o irmão dele recebeu alta. Amém? E nós estávamos em oração, eu acho que já há 15 dias, não era, Olavo? 15 dias, foi para a UTI, fez cirurgia, e agora, hoje, saiu, né? Então, assim, toda a honra, toda a glória ao nosso Pai, e gratidão, né? Porque nós oramos e agora estamos agradecendo, amém? Glória a Deus. Eu hoje tenho um testemunho para contar de livramento. Glória a Deus. Foi? Pastor Eliel perguntou, foi? Foi. Foi um grande livramento. Gente, Deus sabe, me conhece, sabe que eu sou muito, eu gosto de prezar e de zelar pela palavra e pelos meus compromissos. Aprendi isso muito cedo e depois que eu comecei a servir a Deus, né, a estar na presença de Deus, eu procuro aperfeiçoar os meus compromissos, não faltar, não chegar atrasada e honrar. E hoje, pela manhã, por isso que é bom a gente fazer o bem. Aí hoje pela manhã, ontem à noite, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que faz parte do grão de mostarda, pedindo ajuda. Uma situação bem grave que algumas pessoas aqui conhecem. Eu não vou falar para não ter que identificar. E ela me pediu, já era quase 11 horas da noite, quando ela me mandou a mensagem e tal. E aí eu disse, amanhã eu resolvo isso. Então, logo cedo, né, eu acordei e tal, já pensando nessa situação dessa pessoa. E aí eu disse, eu não posso ajudar só. Então, eu resolvi enviar mensagem. Sempre eu envio mensagem para as amigas. E hoje eu incluí alguns homens, não é, pedindo também ajuda. Dentre eles, o pastor Elian. Ai, é uma bênção esse pastor, viu? E aí eu mandei a mensagem para ele, e disse como ia fazer, né? Aí eu disse, tá bom. Ele disse, hoje à noite, né? Aí eu disse, hoje à noite o quê? Aí você vai ministrar, não é? Gente, quase um infarto. Pode acreditar. Meu coração fez, eu disse, como a Eliane gosta de brincar comigo, às vezes, né? Aí eu coloquei, sério? Aí ele disse, sério? Aí eu disse, não. Corri para a minha agenda. Não estava agendado. Aí eu disse, Jesus. Aí ele disse, ministre sobre isso, não sei o que e tal, ainda deu até. Aí eu disse, não, já terminei o café, deixa eu correr. Mas eu estou falando isso para vocês porque para mim foi um livramento. Para mim foi um livramento, porque, assim, eu acho esse um livramento mais importante até do que um carro, alguma coisa, para mim esse livramento é o maior, porque está relacionado às coisas espirituais. Compromisso com Deus é coisa muito séria, muito séria. Meu coração, me deu taquicardia. Jesus, me deu taquicardia, amados. Não pelo fato assim estar em cima da hora, não que eu seja, né, a última Coca-Cola do deserto, mas a palavra está em mim, né? Se eu chegar num lugar e a pessoa disser assim, vem aqui, irmã, dar uma palavra, eu vou, né? O Espírito Santo habita em mim. Mas eu fiquei muito chateada, pedi perdão a Deus, porque eu não anotei.
E aí eu mandei uma mensagem, pastor Elian, eu estou aqui agradecendo, estava mesmo. Agradecendo a Deus por tão grande livramento. Né? Então, assim, mas quando a gente anda no Espírito, quando a gente vive no Espírito, quando nós estamos conectados com Deus, Ele não nos deixa passar vergonha. Porque, inclusive, eu ia dizer assim, pastor, hoje eu nem vou para a igreja. Acreditam? Porque uma amiga minha que é pastora, um casal de pastores, amigo meu, disse, Valdira, eu quero convidar você, porque hoje vem um colega nosso de Brasília e tal, queria que você conhecesse. Eu disse, tá bom, eu vou avisar o pastor. Quando o pastor Eliane disse, aí vai tanto, ele está dizendo. Gente, o Espírito Santo disse, você não escapa. Então, assim, eu louvo a Deus. Né? Para mim foi um grande livramento. Né? E ficar mais atenta, não esquecer de agendar as coisas, não sei. Minha cabeça está mil coisas, mas Deus, já pedi perdão a Deus. Todas as terças-feiras, nós estamos aqui ministrando sobre o fruto do Espírito. E tem sido bênção. Quem tem vindo aos cultos de terça-feira, assim como os cultos de quinta-feira, né, está se aprendendo, se falando sobre o amor, as terças, estamos ministrando sobre o fruto do Espírito, e nós estamos sendo edificados de uma forma muito grande, né, assim que Deus tem trabalhado. E quando eu fiz minha oração hoje depois que eu conversei, depois do livramento, do grande livramento, aí eu fui orar e o Espírito Santo falou assim, falou fortemente ao meu coração. Semana passada, o pastor Dan Cleito, eu quero primeiro falar um pouco sobre o Espírito Santo e depois eu falo sobre a ministração da semana passada, porque essa sequência de versículos é uma sequência lógica para que nós possamos receber essa palavra e nós possamos ser edificados, amém? Eu creio que essa é uma palavra tanto de edificação como de exortação. E quando eu estava conversando com Deus sobre o que falar, Ele falou assim, a igreja, os meus filhos estão sendo trabalhados. Irmãos, eu não sei se você tem, quem vem às quintas-feiras, quem vem às terças-feiras, sabe o que eu estou falando. Todo domingo aqui, Deus está trabalhando a nossa vida espiritual, está trabalhando o nosso comportamento para que nós possamos ver Deus. Amém? Não existe outra finalidade. Não existe outra finalidade na vida do crente a não ser ver Deus. Tem outra. Nada, nada, nada é mais importante, nada. E nós estamos aqui sendo ministrados, nós estamos aqui aprendendo, nós estamos aqui recebendo esses ensinamentos. E eu quero começar com João 14, 16. Eu vou falar bem lento, porque como eu recebi o livramento, aí eu vou ter direito de falar mais. Aí o pessoal, não, que tem cantina, né? Olha a outra, Seja guiada. João 14, 16 é a NAA, não é, Natan? NAA. Diz assim, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Então, aqui, quando Jesus estava se despedindo dos seus discípulos,
ele conversou com os discípulos, antes dele subir aos céus, ele conversou com os seus discípulos, ele deu orientações, ele disse para os discípulos que eles iam ter situações difíceis aqui na terra, que eles iriam ser rejeitados, mas que eles tivessem bom ânimo. Então, Jesus, ele não saiu assim e deixou, como muitos pais deixam os filhos sem dar mínima satisfação. Não. Jesus, antes de subir, ele reuniu todos para dar orientações. Aí ele disse assim: eu estou indo embora, vou voltar para o meu lugar, porque Jesus é Deus, ele deixou a sua glória e veio para a terra como homem, sendo Deus. Dá para entender, não é? Então, ele veio sendo homem, como homem, mas ele era Deus. E aí, quando ele ressuscitou, aí chegou o momento dele voltar para o lugar dele, porque o lugar dele é a glória, amém? O lugar dele é a glória. Aí ele disse assim: eu vou deixar vocês, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o outro. Se é o outro, é porque já tinha um, né? Então, que é o Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Então, você pode dizer para você mesma aí: o Espírito Santo vai estar comigo para sempre. Para sempre. Aleluia. E aí, quando Jesus subiu e tal, os apóstolos começaram a ministrar, aí veio o apóstolo Paulo, e Paulo escreveu coisas lindas sobre esse Consolador, sobre esse Espírito Santo, sobre a nossa vida, que ainda não estamos num corpo glorificado, ainda estamos aqui nessa terra. E aí Paulo começa a dar instruções. E Paulo começa a falar, não é? Como é que nós recebemos o Espírito Santo? Porque muitas pessoas ainda não entenderam. Por isso que hoje hoje eu estou mais calma, né? Vou falar para que eu sei que a maioria aqui entende, mas algumas pessoas precisam entender. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículo 13, Efésios 1, versículo 13, Paulo diz assim: nele também vocês. Olhe, nele Cristo, porque a partir do versículo 1, todo esse capítulo fala sobre Cristo, sobre, não é, quem ele era, o que ele veio fazer. E aí, no versículo 13, ele diz: nele também vocês, nós, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Amém? Glória a Deus. Entenderam, amados? Não é? A Bíblia deixa bem claro que todos nós, quando confessamos Jesus como Senhor e Salvador, no momento em que nós dizemos assim: você pode estar no mau pecado, ser um mau pecador, estar numa vida desgraçada, sei lá, tantas coisas erradas nós fazemos, né? O ser humano, a carne, mas a Bíblia deixa bem claro que na hora que o estuprador, que o assassino, que o mentiroso, que o idólatra, que, sabe, a prostituta, o vaidoso, sabe, não importa qual o pecado, ele diz que na hora, ele diz assim: vocês, depois que ouviram a palavra, primeiro ouviram o evangelho da salvação, creram, então receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então, primeiro é bom que fique bem claro que nós temos um selo, certo? Uma marca de qualidade, não é? Não tem os produtos que são bons, não tem uma marca de qualidade. Nós temos um selo, que é o selo da promessa de Deus, o selo do Espírito Santo. Amém? E aí, Paulo, continuando esse versículo, ele no versículo 14,
o próximo, Natan, ele diz assim: o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Olha só. Nós recebemos, não só recebemos o Espírito, não só recebemos o selo do Espírito, como nós temos um penhor, ou seja, nós temos uma garantia da nossa herança, porque um dia todos nós vamos estar diante de Deus. E amados, quando nós chegarmos nos céus, quando nós chegarmos na presença de Deus, nós não vamos passar por aquele juízo. O pastor Dan Cleito falou isso a semana passada. Nós vamos estar na presença do Senhor para as bodas do Cordeiro, porque existe uma promessa que aquele que crê foi selado e vai subir aos céus para estar com ele. Amém? Então, é uma garantia que nós temos. O Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos ter essa consciência. Precisamos priorizar o Espírito Santo. Precisamos colocar, sabe, no nosso coração. O Senhor manda que a palavra dele seja colocada no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Nós precisamos colocar esse selo, essa promessa no nosso coração, na certeza de que um dia a redenção total, vai haver uma redenção total dos que são propriedade de Deus. Quem é propriedade de Deus aqui? Louvado seja Deus. Então, veja bem. Aí o Senhor diz assim: eu vou subir e vou enviar o outro Consolador e vocês vão receber o Espírito Santo. Agora me diga uma coisa, para quê? Porque com Deus tudo tem um propósito. Simplesmente Deus não diz assim: eu vou salvar você porque você é mais linda, eu vou salvar você porque você tem mais dinheiro, tem mais dízimo, não é? Isso fica para alguns por aí. Deus não. Deus não. Quando Deus nos cela, quando Deus envia o Espírito Santo, Ele tem um propósito. Existem vários propósitos em nossas vidas com a presença do Espírito Santo. Eu anotei 3, tem diversas, mas eu anotei 3. A presença do Espírito Santo dentro de nós nos capacita a entender e a interpretar a sua palavra. Jesus disse aos seus discípulos, lá em João 16:13, ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Amém? Então, o Espírito Santo é que vai nos guiar. Às vezes, eu ouço pessoas dizer: irmão, eu não entendo. E isso é natural nós dizermos, porque não é fácil, não. Quando a gente começa a ler, quando a gente começa a estudar, tem muitas coisas que realmente nós não entendemos. E aí nós vamos, muitas vezes, pesquisar, está certo. Mas eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo, ele está em nós para nos capacitar. Então, se você acha que não tem condições, isso não só na palavra de Deus, mas na sua vida secular, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu mestrado, no seu doutorado, nas suas teses, naquilo que você vai fazer, naquilo que você está buscando. A palavra diz que Ele vai nos guiar a toda a verdade, Ele vai nos ensinar todas as coisas. Então, um dos propósitos do Espírito Santo é este. Um outro propósito do Espírito Santo é conceder dons espirituais. Então, o apóstolo Paulo fala, se nós formos para 1 Coríntios 12, nós não vamos falar sobre os dons, mas aí o apóstolo Paulo começa a dizer que pelo mesmo Espírito, uma pessoa profetiza, outra pessoa tem o dom de curar, outra pessoa tem o dom de maravilhas, dom de socorro, e por aí vai. São vários dons através de um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, certo?
Lá em 1 Coríntios 12, 7, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, Deus deixou os dons do seu Espírito para que a igreja cresça, para que o evangelho seja divulgado, para que haja milagres. Então, é de extrema importância os dons do Espírito Santo, mas nós não vamos falar sobre esse propósito. Vamos futuramente estudar às terças-feiras. Outro propósito, amados, é o fruto do Espírito Santo. E aí, esse tema é um tema que eu aconselho, não porque, não é assim, porque eu tenho estudado e tenho crescido muito. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca, nós temos estudado, porque estamos aqui ministrando às terças-feiras, temos ouvido, né, pastor Marquinhos, pastor Dancleito, Natan e tantas pessoas que têm ministrado aqui sobre o fruto do Espírito e nós temos crescido na nossa vida, não é isso? Mas quando eu falei nesse terceiro propósito, aí eu me lembrei da ministração do pastor Dancleito, de domingo. Alguém lembra dessa ministração? 2 pessoas. E ele que escreveu, amém. Ô, glória! Gente, foi uma ministração dura, foi uma ministração de exortação, sim. Foi uma ministração necessária, sim. Por mim, as ministrações todas seriam assim. Porque nós precisamos alcançar os céus. E a nossa carne não é brincadeira. E quando o pastor Dancleito ministrou, ele citou Apocalipse. Apocalipse 21, 27, em Natan. Diz assim, Apocalipse 21, 27. Deixa ele colocar para a gente... Pronto. Diz assim esse versículo, nela que ele está falando é na cidade santa. Não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E essa ministração, ela me tocou muito, porque eu sei que o meu livro está escrito no livro da vida. Se você não tem essa consciência e essa certeza, hoje é a noite de você se firmar. Porque todos os dias Deus está nos dando essa oportunidade. Amém? E quando eu me lembrei dessa ministração, aí o Espírito Santo me orientou a dar continuidade ao tema, ao assunto, só que em outro contexto. Eu não vou falar os mesmos versículos, óbvio que o pastor Dancleito ministrou, mas eu quero falar sobre a nossa vida, nosso cotidiano, como deve ser a nossa vida, qual o comportamento do crente. Porque um dos propósitos do Espírito Santo em nós é o fruto. É o fruto. E quando nós chegamos lá em Gálatas, nós vamos ver aquela relação de fruto do Espírito Santo que precisa estar conectado, que precisa estar latente em nossas vidas. O fruto do Espírito, meus irmãos, é para quem quer ver Deus. Como nós acabamos de ler, não vai entrar nenhuma mentira, não vai entrar nenhuma abominação, não vai entrar nada que seja impuro, vai entrar no reino de Deus.
E isso é muito, muito sério, né? E o apóstolo Paulo, ele trata o comportamento da vida cristã. Acho que o apóstolo Paulo, Pedro também, o apóstolo Pedro, Tiago, mas eu me ativo ao apóstolo Paulo, ele fala com muita propriedade e faz um alerta sobre a vida dos crentes. E eu quero, antes de ler sobre esse alerta, eu gostaria só de enfatizar que essa mensagem de Paulo é para crentes. Foi para crentes. Paulo estava falando para aquele povo da Galácia que tinha se convertido. E Paulo estava dando orientações de como devia ser o comportamento daqueles homens, daquelas pessoas, daquele povo que tinha conhecido o Senhor como Senhor e Jesus como Senhor e Salvador. Então, hoje, essa ministração, você pode dizer, irmã Valdira, essa ministração, eu já sou crente, eu já aceitei Jesus, mas essa palavra, ela é específica para nós. Por que ela é específica para nós? Lá na frente nós vamos saber. Eu quero começar lendo Gálatas, no capítulo, não, desculpe. Gálatas 5, por favor, Natan, versículo 16. Paulo, dando orientações para o povo da Galácia, ele disse para aquele povo: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito. Algumas traduções diz: andai no Espírito, e vocês jamais, digo assim, jamais, satisfarão os desejos da carne. Então, Paulo, ele chegou para aquele povo para dizer: olha, eu preciso alertar vocês, que vocês receberam, como nós lemos, vocês creram, ouviram o evangelho da salvação, creram, receberam. Mas a partir daí, vocês precisam andar no Espírito. Então, precisamos... Por que Paulo diz isso? E é um reconhecimento, sabe, amados, de que nem sempre nós andamos no Espírito, nem sempre nós fazemos a vontade do Espírito, nem sempre a nossa vida é guiada pelo Espírito. Irmã, mas eu já me converti. E o apóstolo Paulo diz assim, lá no versículo 17, mesmo nós que nos convertemos, que já reconhecemos o Senhor como Salvador, o apóstolo diz, andem no Espírito. Aí no 17 ele diz, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos. A carne está aqui e o Espírito está do outro lado, para que vocês não façam o que querem. Paulo está dizendo, vocês não podem fazer o que querem, não. E Paulo estava falando para crente, e Deus está falando para crentes hoje. Deus está falando para os salvos, amém? Aleluia! Porque o cuidado de Deus é tão grande com a nossa salvação, amados. O cuidado de Deus é tão grande e o sacrifício foi tão grande. Gente, Deus pegou o filho dele e disse, você vai morrer. Nós sabemos o sofrimento de Cristo. Nós sabemos que ele derramou todo o sangue. Nós sabemos que ele foi cuspido, foi humilhado, foi envergonhado, foi traspassado. E eu penso que Deus estava olhando lá para o filho. São conjecturas. Mas ele estava dizendo, filho, suporta isso. Por Valdira.
Filho, suporta isso. Por Eliã, por Cibele, por aqueles que estão congregando na Vitória Cristã. Suporta. E qual o valor que nós damos a isso? Qual a prioridade que nós damos a esse amor tão grande? Tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. E ele tem essa preocupação. Sabe? Ele diz assim, a carne luta. Esse versículo é fundamental para compreendermos a dinâmica da nossa vida espiritual. Quem foi criança aqui já brincou de cabo de guerra, né? Eu brinquei muito, né? Aí puxar para lá, olha o espírito, puxa para cá, olha a carne, puxa para lá o espírito. Mas nós não podemos viver nessa gangorra. Crente, cristão, salvo, como diz as nossas irmãs, lavados, remidos e banhados pelo sangue de Jesus, não pode viver em gangorra. Amém? Então, é um cabo de guerra por quê? Porque a natureza da gente, a nossa carne é a nossa natureza. Eu quero fazer, eu vou fazer porque eu sou maior. Eu vou fazer porque quem manda em mim sou eu. Eu vou fazer porque o dinheiro é meu. Eu vou fazer porque eu quero. Eu vou fazer porque não tem nada a ver. Ou só eu digo isso? Eu vou se eu quiser. Eu ajudo se eu quiser. Sabe, quem quiser que se exploda. Então é uma luta constante. É uma luta constante da nossa carne contra o nosso espírito. E andar segundo os desejos da carne é nós nos mantermos independentes de Deus. É dizer assim, tudo bem, Senhor, eu estou salvo, eu já estou salva, tudo bem, mas dá licença, porque agora eu vou fazer, agora de um programa lá, um comediante, eu vou para a galera. Né? E aí a gente vai para a galera, e a galera engole a gente, e é difícil voltar. Por isso que Paulo orienta, andai no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então eu quero trazer algumas observações. Quando ele diz andai ou vivei, não é uma opção. Paulo está dando uma ordem, né? Paulo está dizendo, vivam assim, façam assim. E Paulo tinha tanta propriedade para dizer isso, que certa vez ele disse, sede meus imitadores. Olha como esse cara tinha propriedade, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós somos também imitadores de Cristo, amém? Nós somos imitadores de Cristo. Então, andar no Espírito não é, sabe, eu vou andar, se eu quiser, eu vou fazer. Não, é uma ordem. É um mandamento. Nós temos que andar no Espírito. A outra coisa é andai ou vivam. É um ato contínuo. Não é assim, hoje eu vou para a igreja. Aí eu estou na igreja. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Aí quando saiu ali da igreja, aí vai para a galera. Adocica. Né? E aí... Quem é novo aqui não sabe o que é esse negócio de adocica, não. Eu também não digo. Que eu não vou entregar ninguém. Então, assim, andar e viver no Espírito é um ato contínuo. Está no gerúndio, é andar. Você vai trabalhar, você está no Espírito.
Você trabalha com licitação? Ande no Espírito. Amém? Você trabalha no caixa? Ande no Espírito. Você trabalha na contabilidade das empresas? A empresa diz, tem que forjar isso, tem que forjar aquilo. Ande no Espírito. Nada, nem o salário, eu quero deixar isso aqui bem claro, nem um salário, por maior que seja, pode fazer com que você saia, deixe de andar no Espírito. Aleluia. Porque quando nós andamos no Espírito, Ele que domina. E eu quero frisar aqui para vocês, que aí você pode dizer, poxa vida, né? Porque antes, há muito tempo, eu dizia assim, quando eu me converti, eu achava que já estava santa. Já está, sério. Quando eu me converti, aí eu fui para a igreja, né? E achei que todo mundo também era santo. Tem um bocado de asinha, não sei o que, não sei o que lá. Gente, quando eu comecei a ver as coisas que acontecem, aí me deu uma tristeza. Eu estou falando do que eu vivi. Me deu uma tristeza, porque a gente entra e a gente se depara com gente. Uns que não sabem nem o que é espírito. Outros que não obedecem. E aí, quando nós somos bem novinhos, a gente diz, poxa vida, isso aqui tem adultério, tem mentira, tem traição, tem isso, tem roubo. E aí eu fui orar, eu lembro bem. E a palavra que eu recebi, pastor Elian, foi que o meu foco, olhe tão somente para o autor e consumador da vossa fé, que é Jesus Cristo. Amém? Existem pessoas que são exemplos? Existem, sim. Mas são prováveis de errar? Sim. Nós ainda não estamos com o corpo glorificado. Então, assim, eu achava que tinha conversão e já estava cheia de auréola, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Essas coisas, né? Aí, depois que eu vi que não era assim, aí eu comecei a buscar e a entender que quando nós nos convertemos, nós somos justificados. Amém? Eu aceito Jesus. Quer dizer, Jesus me aceita, né? Porque quem aceita é Ele, nós. Ele que nos pega. Então, quando nós passamos pela porta que é Jesus, nós somos justificados. E aí a palavra diz que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Os pecados que nós cometemos. Então, por isso que Paulo diz, quem mentia não minta mais, quem roubava não roube mais, quem adulterava não adultere mais, e quem blá 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 também não blá 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 mais. Né? Então, assim, uma coisa é a conversão, é a justificação. Outra coisa é a caminhada cristã. A minha caminhada é assim, para eu chegar aos céus, é de degrau em degrau, de fé em fé. E isso se chama santificação. Por isso que as pessoas não querem aceitar e dizem assim, esses crentes só querem ser santos. Aí você diz, eu realmente estou no processo de santificação. Amém? Nós estamos. Quem está aqui no processo de santificação? Nós estamos, amados. Por quê? Porque o processo de santificação é separação do mundo. Cada dia mais eu estou no mundo, mas o meu mundo é outro, o meu reino é outro. Eu vou me afastando das coisas mundanas que desagradam a Deus. Aleluia. Em 1 Pedro 1,6 está escrito:
Primeira, então não é 1:6, não. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. É outro versículo. Mas Pedro diz, sede santos, quem achar, por favor. Sede santos, porque eu sou santo. Então, ser santo faz parte do nosso processo do dia a dia, amém? Então, temos uma ordem para nos santificarmos. Amém? Glória a Deus. E aí, amados, quando Paulo começa a falar sobre viver no Espírito, sobre andar no Espírito, sobre buscar o Espírito, aí Paulo começa a citar as obras da carne. E eu quero ler e eu vou ler bem devagar. E eu vou pedir para que cada um repita, para que isso fique na nossa mente, no nosso coração, e que nós possamos, de fato, sabe, sermos guiados, andarmos no Espírito. É 1:16, 1 Pedro 1:16, eu esqueci 1. Então, sede santo, o Senhor está dizendo para mim e para você. Sejam santos, porque eu sou santo. Aleluia. E as obras da carne, Romanos 5:19 ao 21. Vou beber água. Desculpe, Gálatas. Aí Paulo diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual. Só o pastor Danclei está participando do culto. Glória a Deus que tem um. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades. É tão sério isso, viu? É sério. Inimizades. Paulo está falando para crentes. Inimizades. Rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. A lista é grande e não termina aí, porque Paulo diz, e coisas semelhantes a estas. Então a lista é extensa. E quando nós falamos em obras da carne, amados, eu não sei você, mas a gente pensa logo, né? A gente pensa logo na imoralidade sexual. Pelo menos é o que vem assim de cara. As obras da carne, imoralidade sexual, libertinagem, né? Aí a gente nem coloca, nem vem na nossa mente inveja, ciúme. E faz parte do nosso cotidiano. E é por isso que Deus disse, fale. Continue a pregação de domingo em outro contexto. Porque domingo foi ministrado a amizade com Deus, como seguir a Deus, como ver o reino dos céus. Quem não vai para herdar o reino? Isso aqui foi bem claro, o pastor Danclay pregou aqui, que eu acho que teve gente que nem respirou. E Deus disse, continue. Sabe por quê, amados? Porque Deus quer me ver e quer ver cada um de nós na presença dEle. Deus não está preocupado se você tem carro, se você tem casa, se você tem muito dinheiro, se você dá o melhor dízimo. Ele faz, não estou nem aí. Deus não está preocupado com isso. O que muitos
tem pregado por aí. A prosperidade. Você não pode adoecer, você tem isso, você tem que ser aquilo. Quando Jesus disse, vocês vão ter aflições no mundo, é óbvio que Deus quer a nossa, né, quer que nós sejamos, desfrutemos do fruto do Espírito, mas o crente passa provação, o crente passa luta, o crente adoece, o crente fica de luto. E é por isso que ele está nos ensinando aqui. Aí ele continua: declaro a vocês, o 21, já tem aí? Declaro a vocês, como antes, Paulo já vem falando, já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí? Será que hoje não é noite da gente se arrepender? Será que todos os momentos da nossa vida não são momentos, oportunidades que Deus nos dá para nos arrependermos? Porque, amados, a lista é muito grande, mas se nós formos meditar e dizer, Deus, não está nessa lista não, mas isso que eu faço se identifica com essas coisas. Isso que eu faço, Senhor, o que eu tenho feito se identifica com essa listinha aqui. E ele disse assim, mais coisas vêm por aí. E ele diz assim, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então Paulo, ele faz uma listagem e ele adverte, essa advertência é atual. A palavra de Deus, ela é atual, amém, irmãos? É atual. E o Senhor, o Espírito Santo, está me advertindo. Porque eu sempre digo isso aqui e vou continuar dizendo. Quando eu prego primeiro para mim. Porque o meu ouvido está bem pertinho da minha boca. E o meu coração também. Fui eu que preparei. Então o Espírito Santo diz, está prestando atenção? O que você vai falar? O que você vai repassar? Porque é muito importante nós termos essa consciência de que nós vamos para o céu. Você tem que acordar dizendo, eu vou para o céu. Você tem que passar o dia dizendo, Senhor, hoje está muito difícil, não tem dinheiro, hoje está difícil, porque o trabalho aqui não está fácil, não tem cliente no comércio, hoje está difícil, briguei com... mas eu vou para o céu. Aí você se alegra por isso. Por quê? Porque você não vai dar vazão às obras da carne, à sua vontade. Sabe? Um dia desses eu estava no trânsito. A pessoa chamou um palavrão tão feio que eu que fiquei com vergonha. Aí eu fiquei olhando assim, mas tão feio. Aí eu fiz mesmo assim, eu olhei bem. Sabe, diz assim, precisa disso. Precisa você chamar palavrão no trânsito, crente? Precisa? Não deve. Não deve. Precisa você estar envolvido em rodas de orgias? Precisa você estar participando de conversas que não agradam a Deus? Não precisa, meu irmão. Não precisa e é proibido. Paulo diz, andai. Vivam pelo Espírito. Façam a vontade de Deus. E isso, sabe, é para que a gente possa alcançar os céus. E Paulo faz uma advertência e, ao mesmo tempo, diz as consequências. Eu declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não é o nosso caso. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que, amados, nós dizemos assim, não é o nosso caso? Porque
Deus tem investido fortemente aqui, aos domingos, às terças-feiras, às quintas-feiras. Tem sido um investimento grande. Ensino da palavra, meditação da palavra, chamando. A gente aqui não é chamado para melhorar, porque tem que ficar sentado no banco, porque não vai pregar, porque não sei o que, não. O Espírito Santo tem nos ensinado através de homens e mulheres de Deus aqui, como nos comportar, o que devemos fazer, como vamos continuar a nossa caminhada. E é muito séria a advertência. Aí eu volto para o versículo 21 e 27 de Apocalipse. Mais uma vez, meditem nesse versículo em casa, que diz assim, nela, ele está falando da cidade, da nova cidade, a cidade santa. Não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro do Cordeiro. Então, a Bíblia é muito clara quanto às consequências, né? Das obras da carne. A persistência no pecado endurece o coração. Eu não sei, mas eu conheço pessoas que estão no pecado. Você fala, você ora, você mostra a verdade. Mas sabe o que acontece? O coração está endurecido. E isso é muito sério. É muito sério porque o coração endurece. E aí não quer receber a palavra. E aí vai perder uma herança eterna. Né? Eu tenho batido isso, né? As obras da carne, sabe? Ela enfraquece a nossa comunhão com o Espírito Santo. Por quê? Porque você tem vergonha, eu tenho vergonha quando eu faço algo errado. E a gente não quer ficar na presença de Deus, mas é importante que nós tenhamos consciência dos nossos erros. É importante que nós tenhamos, sabe, essa humildade. Nós, sabe, eu e Deus, você e Deus. Sabe, meus irmãos, eu e Deus, você e Deus. Você dizer, Pai, fazer como o salmista Davi, que depois de ter cometido adultério, depois de ter cometido um assassinato, ele era homicida, adúltero. Mas chegou um momento que Davi, ele pagou um preço muito alto, perdeu um filho, mas chegou um momento em que Davi fez a oração e disse, Deus, cria em mim um coração puro. Não afaste de mim o teu Santo Espírito. Aleluia. Esta noite, amados, aleluia, é a noite que eu e você devemos nos prostrar diante de Deus, reconhecermos os nossos pecados, não é nem erros, porque errar todo mundo erra, falhar todo mundo falha, mas são pecados. Porque se Paulo pregou para crente, é porque tem crente pecando. Senão ele teria enviado essa mensagem para aqueles que ainda não estavam salvos. Mas ele disse assim, eu declaro, como antes já avisei a vocês. Paulo vivia avisando. E ele disse assim, eu declaro, como antes já avisei. Andem no Espírito. E esse pecado não vai dominar vocês. Então, quando nós andamos na carne, nós somos afastados de desfrutarmos da abundância. E Jesus disse assim, eu vim, né, trazer abundância. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. O pecado não nos deixa abundar. O pecado não nos deixa exercermos o fruto do Espírito.
O pecado não nos deixa que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ele transborde em nossos corações. O pecado impede que a alegria, porque existe uma farsa, existe uma máscara. E esse pecado, ele me impede. Sabe, amados? E eu estou aqui pregando, tem gente aqui cantando, tem gente aí orando, e Deus conhece cada um de nós. Sabe, e diz assim, melhora, Valdira. Eu estou falando por mim, cada um fale por si. Ande no Espírito, viva no Espírito, e você não vai, viver com divisão. Você não vai se envolver com facção, não estou falando de PCC, não. Você não vai, se envolver com intriga, com ciúme, com inveja. Mas se você se envolver com o meu Espírito, aleluia, você vai, transbordar. Você vai dar fruto, aleluia. Louvado seja Deus. E eu quero deixar, terminando, duas orientações, não minha, mas de Paulo. A primeira nós já falamos, é um caminho para a vitória, é um caminho para vencer o pecado, é um caminho para nós vermos Deus. Andai no Espírito. Sabe o que é que nós vamos fazer essa semana? A gente não põe na geladeira aqueles, imã. States, quem vai para os States aí enche, né? Quem vai para a França e bota na geladeira, só para se mostrar, né? Aí a gente vai botar na geladeira, andai no Espírito. Amém? Andai no Espírito. Essa semana vai ser a semana em que eu e você, nós vamos colocar esse versículo na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma e dizer assim, eu ando no Espírito, porque eu tenho o Espírito em mim. Aleluia, louvado seja Deus. Lembre-se que não é esforço nosso, é o Espírito que faz. Basta nós darmos oportunidade de dizer assim, fazer como Davi, Senhor, que a nossa oração seja como a de Davi. Senhor, cria em mim um coração puro. Tira do meu coração, Senhor, a mentira, a inveja, a mágoa. Você tem mágoa, meu irmão? Tira hoje. Ah, você não conheceu meu pai, meu marido, não sei o quê. Conheci não, mas Deus conhece. E Deus quer salvar também aqueles que nos fizeram mal. E Ele manda a gente orar. Então, tira a mágoa. Tira, a falta de perdão. Isso é obra da carne. Tira a inveja. Tira a fofoca. Tira a fofoca. É o Espírito Santo de Deus que ministra. Eu estou falando aquilo que o Espírito Santo colocou na palavra dele. Sabe, amados, nós precisamos subir. Nós precisamos subir, amém? Precisamos subir. Outra coisa, lá em Gálatas 5:24, por favor, Gálatas 5:24. Não se preocupe não que vocês vão lanchar. Gálatas 5:24 diz assim, e os que são de Cristo, quem é de Cristo aqui? Crucificaram a carne. É forte, não é? Com as suas paixões e os seus.
Então, essa semana vai ser uma semana de treino. Eu sou de Cristo e a minha carne está crucificada com Ele. Como eu vou ressuscitar com Cristo também. Porque só vai ressuscitar com Cristo quem crucificar a carne com Ele. Aleluia. Então, é importante crucificarmos a carne, sabe, amados? E aí, é mais um fruto. Eu não falei especificamente do fruto do Espírito. Mas quando a gente crucifica a carne, se chama domínio próprio. Meu irmão, você tem domínio próprio. Minha irmã, você tem domínio próprio. Morda a língua antes de falar. Que aí nunca mais a gente vai esquecer disso, porque dói morder a língua, viu? E por aí vai. Que eu não quero entrar em detalhes de pecado, que eu só estou falando aqui o que Deus nos mandou falar. Então, é uma decisão consciente de não ceder aos desejos da carne. O papel do Espírito Santo é nos orientar, certo? Ele é um conselheiro. Peça o conselheiro. Pergunte para ele, Espírito Santo, como é que eu vou sair dessa? Porque eu já estou viciado. Eu estou viciada. E aí, só Ele que vai nos orientar, só Ele que vai nos aconselhar, não é? Poder capacitador da vida santa. Outra coisa, né? Nós falamos andar no Espírito, crucificar a nossa carne. E por último, cultivar o fruto do Espírito. Então, nós vamos nos concentrar no cultivo. Não existe o Espírito, não existe um fruto. Esse fruto precisa ser bem tratado. Esse fruto precisa, né? Aliás, ele precisa ser cultivado para dar um bom fruto. Bem cultivado. Então, essa semana, comece, ame mais. Mas amar. Joelma é fácil, né, Júnior? Ame mais aquele que você não gosta. Hein? Não é tanto não, né? Foi ele que disse, viu? Essa semana, vamos amar. Vamos ter alegria. Cultive a alegria. Se alegre com a alegria dos outros. Tem inveja não. Porque tem uns que, é fulaninho, só quer ser o tal. Não, é porque a pessoa estudou, porque a pessoa se esforçou, porque Deus ajudou. Então se alegre. Fulaninho terminou o doutorado, que bênção, parabéns. Aí você torce a cara. Fulaninho comprou uma casa, está arrumando a casa. Fique com inveja não, diga glória a Deus. Sabe, tem alegria pela bênção dos outros. Aleluia. Tenha paz, a paz que excede todo o entendimento. Tenha paciência. Paciência, homens. Paciência, homens, com suas mulheres. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas no altar, né? Aleluia. Amabilidade, mulheres, para com seus maridos. Aê, agora gastaram, né? Fala, Deus. Oh, glória. Bondade, fidelidade, mansidão. Seja manso no trânsito. Seja manso no trânsito, também? Tenha domínio próprio. São as virtudes que o Espírito Santo. Então, à medida que cultivamos o fruto, as obras da carne vão perdendo o seu poder e atrativo. E o fruto do Espírito, meu irmão, é a evidência de que você é filho de Deus. Você já escutou uma pessoa dizer assim, você é uma bênção? As pessoas dizem isso com você. Essa é uma mulher de Deus? Esse é um homem de Deus? Ou as pessoas dizem, quem é esse daí? Mas eu não faço um serviço para ele nem que a vaca tussa, porque ele não vai pagar. Já escutaram isso de crente?
Pois mude, pague. Porque Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós temos que ter palavra. Crente sem palavra não vai para o céu. É, porque é mentiroso. E os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então é muito sério, começa a listar. Eu comecei a fazer uma lista, eu digo, Jesus, tem misericórdia de mim. Faça a sua lista daquilo que você precisa para subir aos céus. Quer aprender mais sobre o fruto? Ninguém quer, só o pastor, ele já vem às terças. Quem quer aprender sobre fruto? Venha terça-feira. Amém? Eu quero orar por você.